A sequência dos últimos 3 jogos, também pelos resultados, né? Mas não só pelos resultados, até porque teve um tropeço contra o Santos em casa. Os últimos 3 jogos do Corinthians marcam por atuações seguras. Não são, não são jogos em que o time do Mano encantou, longe disso, mas mostrou coisas que o Corinthians não mostrou quase a temporada toda até aqui, né? Segurança defensiva, um controle da posse. Mas né, uma posse que às vezes não agride muito o adversário, que não cria chances para o Corinthians. É verdade. Só que é muito início de trabalho do Mano ainda, mas só o fato de ter o controle da posse já está se defendendo também. Então o Corinthians de Mano Menezes vem mostrando nesses últimos pelo menos 3 jogos que tem uma organização que o Corinthians precisava durante a temporada toda, que era o mínimo que o Corinthians precisava durante a temporada toda. Talvez seja tarde no momento que ele chegou, mas chegou para evitar uma tragédia que seria o Corinthians cair, que eu acho que não vai acontecer. Mas a missão desse domingo é contra o Bragantino, fora de casa, em Bragança, e a tendência, pelo menos na planilha, tá uma derrota para a equipe corintiana aí. Vamos falar sobre esse jogo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos falar de Corinthians e Bragantino, ou melhor, Bragantino e Corinthians, neste domingo, na tarde desse domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Bragantino que indiscutivelmente é um time bem melhor do que o Corinthians, como projeto, como ideia, como técnico. Não dizendo que o Caixinha é mais técnico que o Mano, tá? Mas o trabalho a longo prazo, ou pelo menos a um maior prazo, credencia as ideias do Pedro Caixinha como que funcionaram, tá? Que funcionaram. A gente não pode se acostumar a dizer que só times que são campeões que têm bons trabalhos, né? Até a gente ouviu isso do Diniz na final da Libertadores ontem, pós o jogo, pós ele conquistar o título. Mas assim, o Bragantino atualmente é o 4º colocado do Brasileiro, virtualmente, porque tem 2 jogos a menos que Palmeiras e Grêmio, que estão na sua frente, e Botafogo. Mas o Botafogo está igualado, né, em partidas. Virtualmente é o 2º colocado, é o vice-líder do Brasileirão. E para você ver um projeto que ano passado a gente não olhava com tanto entusiasmo, pelo menos, né? Muitos diziam que o Bragantino era um projeto acomodado, acho que essa é a palavra. Mostrou que esse ano a última coisa que eles estão é acomodados, né? Ganharam do Palmeiras nos últimos jogos, ganharam do Fluminense, vem engatando boas sequências, né? Vacilaram, acho, contra o Atlético Mineiro em casa, mas perdeu para o Atlético Mineiro de Hulk, de Paulinho, né? Não tem muito a se lamentar, é um grande time, por mais que não esteja fazendo um grande ano. E agora enfrenta o Corinthians em casa. E que eu acho que na planilha do Bragantino, esse jogo tá vitória, tá? Se o Bragantino quer permanecer, eu sei que quer permanecer no G4, se ainda nutre alguma esperança por título, né? Porque a gente tá falando muito sobre Botafogo e Palmeiras, o Bragantino tem 2 jogos a menos, né? Tá 4 pontos virtualmente do Botafogo, que é a menor distância que é a menor distância, acho que desde o começo do campeonato, né? Que alguém consegue chegar ao Botafogo. Então o Palmeiras e o Botafogo estão se degladiando, o Bragantino corre por fora, acredito que o Grêmio não chegue nessa briga aí, por mais que esteja lá em cima também. Mas o Bragantino corre por fora, a gente tem que ficar de olho num time como esse, e que com certeza vai para a Libertadores ano que vem. E a tendência é que se reforce melhor, crie um time melhor e dê trabalho ano que vem. Eu torço para que o Bragantino seja um projeto forte, né? Porque a gente precisa cada vez mais de projetos fortes. E que o Corinthians olhe para o Bragantino. Claro que são situações diferentes, né? Porque o Bragantino tem a questão do Red Bull e tudo mais, mas pelo menos como ideia de projeto, como sequência de treinador, né? Eles deram tempo para o Caixinha e confiaram no trabalho do Pedro Caixinha e estão colhendo frutos. Já estão colhendo frutos. E a promessa é que colham melhores frutos ainda ano que vem. E o Corinthians chega para esse jogo, é muito difícil você analisar o Corinthians para esse jogo. Fora de casa, apesar de boas atuações, enfrentou times que são ou iguais ou piores.
né? Talvez mais piores, né, do que iguais. E agora enfrenta um time lá em cima. Lá em cima. E a diferença desses dois times é muito grande. Talvez o Mano tenha tampado alguns buracos que esse time tenha deixado. Mas eu acho que para esse jogo não sei se vai ser o suficiente. A gente precisa de um grande jogo do Renato Augusto. A gente precisa de um grande jogo do Yuri Alberto. Para pelo menos pontuar. Eu acredito que pontuar em Bragança na situação atual, considerando o time que o Bragantino é hoje, o time que o Corinthians é hoje, sem pesar a camisa, tá? Porque se for pesar a camisa, não dá nem para discutir, mas pensando no contexto atual, um ponto em Bragança, claro que dependendo das circunstâncias do jogo, né, e tudo mais, seria um ótimo resultado, né? A gente teve... Foi o jogo contra o Bragantino? Foi o jogo contra o Fluminense, eu acho que a gente abriu 3-1 e tomou um empate. Naquela circunstância, antes do jogo, eu também achava que o empate era um bom resultado, né? Devido ao time do Fluminense e tudo mais. Por mais que estava oscilando, acho que naquele momento. Mas aí abre 3-1 e toma um empate, aí é complicado, né? Aí é complicado. Você não pode abrir 3-1 e permitir que seu adversário, né, consiga empatar o jogo. Mas eu acredito que o empate hoje em Bragança seja um bom resultado para a equipe do Corinthians, mas que não entre para empatar, né? Que entre em cima, que entre tentando evoluir o que o Mano construiu até agora. Aparentemente os jogadores acreditam no Mano, o Mano acredita nos jogadores. Dois jogadores para mim que já são evidentemente melhoraram por causa do Mano. Nunca foram maus jogadores, estou falando de Juliano e Fausto Vera. Nunca foram maus jogadores, mas que não conseguiram render com técnicos e faz parte, né? Às vezes não casa. E às vezes acontece o que aconteceu com o Fausto Vera com o Luxemburgo, que eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sei se ele não gostava do futebol do Fausto, se o Fausto estava fazendo alguma coisa no treino que a gente não estava vendo, se não estava se esforçando, porque o Fausto é um ótimo jogador. Acredito até que vários técnicos usaram ele na posição errada, né? Estavam usando ele como 8, como segundo volante. E eu sempre vi ele como um 5, né? Apesar do Moscardo, ele como um 5 é a posição dele. E a gente tá vendo que ele tá rendendo com o Mano, né? Nos últimos jogos sendo uma das peças fundamentais para as vitórias. Não aparecendo com gol nem assistência, mas você percebe que o sistema do Mano tá funcionando por conta do Fausto Vera também, né? Tá girando bem o jogo, tá dando dinâmica ao meio. Às vezes o Renato... Às vezes o Renato Augusto, por questões físicas, não consegue fazer esse giro todo aí. Então o Vera e o Juliano estão pegando essa responsabilidade, né? Cada um na sua posição. E estão conseguindo superar esses problemas físicos do Renato para o time continuar rodando o jogo e produzindo chances. Então o Corinthians está numa margem de evolução, enfrenta um time que é melhor que ele, que é favorito, o Bragantino é favorito para esse domingo, e a gente precisa ver. Eu ficaria muito feliz com o empate, tá? Eu ficaria muito feliz com o empate. Mas a gente precisa ver, porque se o Bragantino entrar com sangue nos olhos e jogar o que jogou em algumas partidas determinadas nesse campeonato, né? Não é que o Bragantino tá fazendo meu Deus, que futebol o Bragantino apresenta, mas é uma ideia muito firme, muito convicta. Os jogadores sabem o que estão fazendo e vão dar muito trabalho pro Corinthians nesse domingo e... Rapaz... A promessa é para sofrer, tá? Quem vai ligar... O corintiano que vai ligar a televisão hoje, 4 horas da tarde, se prepare para sofrer. Porque a gente vai sofrer. E também não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo. Mas vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo. Eu tô torcendo pelo empate. Quero saber o que você tá torcendo. O que você acha. Ah, mas o Bragantino é freguês do Corinthians, Igor. Verdade. Nisso você tem razão. O Bragantino é freguês do Corinthians. O Bragantino dá trabalho para Palmeiras. Dá trabalho para São Paulo. Mas pro Corinthians, o Bragantino geralmente facilita pra gente. Mas vamos ver nesse jogo. Valendo aí pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bragantino. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.